Será que no Brasil a gente precisa mesmo de mais dinheiro para a educação? Será que os cortes dos recursos públicos para a educação trazem mesmo prejuízo para o povo, prejuízo para os estudantes, prejuízo para as escolas? Esse é um debate que a gente faz há muito tempo, né? O movimento social de quem defende a educação sempre defende mais verbas para a educação. O Brasil é um país que demorou muito a vencer os primeiros desafios de uma educação. Só muito recentemente nós conseguimos vagas para todas as crianças no ensino fundamental. E até hoje, creche é um privilégio de poucos. Muitas crianças não têm direito à vaga de creche. Por isso é difícil até a gente ver candidato político, né, candidato a deputado, a presidente, a governador, dizer que vai cortar dinheiro da educação. Mas o que acontece é que no governo, quando chega lá, como agora no Bolsonaro, o que a gente vê é corte, diminuição dos recursos para a educação. Ou em outras situações, quando a gente diz que devia ter um parâmetro, uma meta no Plano Nacional de Educação, por exemplo, essa meta sempre é cortada, é vetada. Nós defendemos há muito tempo que o Brasil devia investir na educação equivalente a 10% do PIB. E somente, portanto, com esse tamanho de recursos, nós poderíamos ter salário de professor com qualidade, mais profissionais de educação para além dos professores, né? Inspetores, merendeira, porteiro, secretário escolar, mediador, né? Agente de apoio à educação especial, agente de educação infantil ou professor de educação infantil, ter a bidocência, 2 professores. Eu estou convicto de que se nós não tivermos um investimento muito grande em educação, nós não vamos conseguir superar os desafios na educação básica, no ensino médio e também no ensino superior. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa história da reforma do ensino médio, né? O que o governo fez? Pegou uma ideia, que é uma ideia que nós, professores, discutimos há muito tempo, essa ideia de que a escola, o ensino médio é chato para os adolescentes, para os jovens. Uma ideia real, né? A gente tem que ficar pensando nisso, como é que a gente faz a escola se tornar algo mais atrativo. Mas botaram a culpa dessa coisa toda no currículo e disseram: então, no lugar da gente dar esse currículo onde todo o conhecimento vai ser ensinado para os estudantes, vamos repartir esse conhecimento a partir daquilo que o próprio adolescente desejar, né? Então, o adolescente ali com 15 anos decide se quer fazer um percurso formativo, um itinerário mais vinculado a humanas, mais vinculado a exatas, mais na linguagem, um curso técnico. E aí, de acordo com a sua opção, ele vai, portanto, gostar mais de estar na escola. Isso é uma mentira. Porque, na verdade, não tem dinheiro suficiente para isso. Porque, na verdade, as escolas vão oferecer 1, 2 percursos formativos. Porque não vai ter professor para todas essas matérias que deveriam ter, nem sala de aula para isso, nem escola para isso. E aquele estudante, por exemplo, o estudante trabalhador que faz o ensino médio à noite, como eu fiz, vai ter que se contentar em fazer o único itinerário formativo que tiver na escola. Então vai gerar o contrário do que eles dizem. A escola vai se tornar ainda mais maçante, mais difícil. A frustração desse aluno vai se tornar ainda mais difícil. Por isso que a gente, por exemplo, diz que essa reforma do ensino médio, ela pega um problema real e resolve da forma completamente errada. Ela vai criar um caos, já está criando um caos em vários estados do Brasil. A gente precisa rever isso com urgência. Eu defendo, inclusive, que ela seja revogada e a gente retome esse debate. Retome o debate do currículo do ensino médio. E no ensino superior? A gente viu no governo Lula, de fato, uma expansão, né? Tinha uma expansão dos campi das universidades, até de novas universidades públicas, e uma expansão também com financiamento das universidades privadas, né? Um crescimento muito forte das universidades privadas. Mas a gente sabe que isso ainda é insuficiente, nós temos poucas vagas no ensino superior, nós sabemos que muitas vezes, como o FIES levou um endividamento dos estudantes, nós vimos que muita expansão da universidade pública foi feita às vezes sem estrutura. E aí, de novo, nós chegamos na questão da grana, né? Do orçamento, do investimento em educação que precisa ser feito. Nós precisamos de mais professores, de mais laboratórios, de mais, né, recursos. E precisamos de coisas importantes. Completamos 10 anos do sistema de cotas. Foi uma conquista importante. Muita gente vinda de escola pública, negros e negras, indígenas, entraram na escola, na universidade, por causa das cotas. Mas é preciso ampliar e fortalecer uma outra coisa. O estudante hoje entra na universidade, mas tem dificuldade de ficar na universidade. O preço da passagem é caro, dos livros é caro, dos laboratórios que não tem.
Os projetos de iniciação científica, as bolsas de iniciação científica são poucos, porque se acabou com o dinheiro da pesquisa no Brasil ao mesmo tempo. É preciso ter política que a gente chama de permanência. Tem que ter bandejão, tem que ter creche para a aluna universitária que é mãe, que, portanto, precisa ter um lugar para deixar seu filho muitas vezes. Precisa ter investimento. As escolas, as universidades precisam ter moradia estudantil. Tudo isso significa mais recursos. É claro que a gente defende que o recurso da educação tem que chegar e ser aplicado com eficiência. Porque isso é um outro debate. O que nós vimos nos últimos anos? Na educação básica, por exemplo, com o Fundeb, esse dinheiro até chegou, aumentou a quantidade de dinheiro. Nós acompanhamos isso aqui no município do Rio. Mas a transparência sobre isso, onde é que esse dinheiro está sendo aplicado, quem decide onde é que esse dinheiro vai, se ele vai, por exemplo, para fazer um contrato de terceirização de equipamentos ou de projetos pedagógicos prontos que vão ser empurrados goela abaixo dos professores, esse dinheiro vai chegar, vai ser usado, mas vai ser mal usado. Não vai dar resultado na melhoria da educação. Se ele for usado, por exemplo, com salários melhores para os profissionais, para garantir o tempo de planejamento, para garantir política de permanência, moradia estudantil, passe livre universitário, se ele for usado para construir mais creches, ele é um dinheiro bem aplicado que reverte para o próprio povo brasileiro. Eu me lembro de uma pesquisa que dizia que cada real investido em educação retornava para o PIB em quase 5 vezes. Ou seja, o investimento em educação gera riqueza para o país. O dinheiro, por exemplo, pago para a dívida pública, para essa coisa do rentismo, não retorna, fica preso lá entre os próprios banqueiros. Tudo isso faz a gente dizer que precisa lutar por mais recursos para a educação, para a gente vencer os principais desafios, para aplicar o dinheiro no lugar correto, para garantir moradia estudantil, para garantir creche. Tudo isso está interligado. Mais recursos, mais compromisso, mais direito, melhoria da vida do povo. Por isso que a gente precisa de mais dinheiro para a educação, por isso que a gente precisa votar Lula 13, Marcelo Freixo 40, Molon 400, Tarcísio Mota, deputado federal, 50-00. O futuro é agora. Tarcísio Mota, 50-00.